No início do século XX, a Europa vivia o auge de seu poder. Grandes impérios dominavam vastos territórios e cidades como Paris, Londres e Viena brilhavam com cultura e progresso. Mas, sob essa fachada de paz e prosperidade, rivalidades antigas e novas ambições militares criavam um barril de pólvora prestes a explodir. A tensão crescia a cada dia, e o mundo estava à beira de uma catástrofe que ninguém poderia prever. Tudo mudou em 28 de junho de 1914. Na cidade de Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um nacionalista sérvio. Esse ato não foi apenas um assassinato, foi a faísca que incendiou o continente. O que começou como uma crise local rapidamente se transformou numa reação em cadeia imparável, ativando uma complexa rede de alianças militares que colocaria o mundo inteiro em chamas. Em questão de semanas, as grandes potências europeias declararam guerra umas às outras. De um lado, a Tríplice Entente, com França, Reino Unido e Rússia. Do outro, os impérios centrais, liderados pela Alemanha e Áustria-Hungria. O que deveria ser uma guerra rápida e localizada logo se expandiu. Por meio de seus vastos impérios coloniais, o conflito se espalhou como um incêndio por todos os continentes, arrastando nações do mundo inteiro para o campo de batalha. A guerra, que muitos imaginavam gloriosa, rapidamente se transformou em um pesadelo estático na frente ocidental. Milhões de soldados foram forçados a viver em trincheiras, verdadeiros labirintos de lama, ratos e morte. A vida ali era um inferno. Ataques com gás tóxico, bombardeios incessantes e o medo constante eram a rotina diária. A tecnologia militar avançava a passos largos, com o surgimento dos primeiros tanques e aviões de combate. Mas a humanidade pagava um preço terrível por esse progresso mortal. Esta não foi uma guerra de exércitos, mas de nações inteiras. Mais de 70 milhões de soldados foram mobilizados, vindos de todos os cantos do globo. A escala do conflito era sem precedentes. 9 milhões de combatentes perderam a vida, e outros milhões de civis morreram de fome, doenças e bombardeios. O mundo assistia horrorizado a uma carnificina que consumia gerações inteiras. Foi a primeira guerra total da história, e ela deixou uma cicatriz profunda no planeta. Ao final de 4 anos de um conflito brutal, o mapa da Europa estava irreconhecível. 4 dos maiores e mais antigos impérios do mundo simplesmente deixaram de existir. O Império Alemão, o Russo, o Austro-Húngaro e o Otomano desmoronaram sob o peso da guerra. Novas nações surgiram, fronteiras foram redesenhadas e revoluções, como a que aconteceu na Rússia, mudaram o equilíbrio de poder global para sempre. A Europa e o mundo jamais seriam os mesmos. Finalmente, na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918, as armas se silenciaram. O armistício foi assinado, pondo fim aos combates. Multidões foram às ruas para comemorar o fim da guerra que deveria acabar com todas as guerras. Mas a paz foi construída sobre bases frágeis. O Tratado de Versalhes, que veio logo depois, impôs condições duríssimas à Alemanha, plantando as sementes de um ressentimento que daria frutos em um futuro ainda mais sombrio. A Alemanha foi forçada a aceitar a culpa total pela guerra e a pagar reparações devastadoras. A humilhação nacional, combinada com uma crise econômica brutal, criou um terreno fértil para o radicalismo. O sentimento de injustiça e revolta abriu caminho para a ascensão de ideologias extremistas. Foi nesse cenário de caos e desespero que um homem chamado Adolf Hitler começou sua jornada ao poder, prometendo restaurar a glória da Alemanha a qualquer custo. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, deixou marcas que o tempo nunca conseguirá apagar. Os milhões de mortos, as cidades destruídas e os impérios caídos são um testemunho sombrio do custo do conflito. Os campos de papoulas vermelhas na Europa que florescem, onde tantos morreram, servem como uma lembrança para todas as gerações. A paz é frágil, a liberdade tem um preço e a história deve ser lembrada para que seus piores capítulos nunca se repitam. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias que moldaram o mundo.